bem? Então, a gente vai estar dando início à aula de sistema circulatório agora, tá? A, vai estar como título da aula, aula 2, mas essa é a aula 1, na verdade, né? É só porque é o segundo dia de aula, por isso que eu botei aula 2. Mas ainda é o primeiro assunto, ainda é fisiologia humana. Eu estava dando uma explicação daquele assunto que eu disponibilizei para vocês na semana passada, tá bom? Sobre o sistema circulatório de mamíferos, de modo geral. E na semana que vem eu dou uma aula sobre circulação comparada, tá? Para a gente poder fechar isso bem. Eu não quis iniciar a circulação comparada hoje porque eu acho que não faz sentido a gente ir para o segundo assunto se eles entenderem o primeiro. Então eu vou estar dando essa aula e qualquer dúvida a gente vai se comunicando pelo grupo, beleza? Então, só um instantinho que parou aqui, sempre faço isso. Inclusive eu não me apresentei, mas eu só me apresentei pelo WhatsApp. Para quem não me conhece, meu nome é José e sou professor de Biologia 2, tá? E coordenador da Biologia também no Reação. O sistema circulatório, ele apresenta dois sistemas que conectam um ao outro. Então, na verdade, a circulação, de modo geral, o sistema circulatório, de modo geral, ele é subdividido em dois sistemas. São esses, o sistema cardiovascular e o sistema vascular linfático. Tá? O sistema cardiovascular, só um instantinho, melhor para vocês verem. O sistema cardiovascular, ele vai ser dividido em diversas estruturas do nosso corpo, né? Diversos órgãos que vão estar transportando o sangue através do nosso corpo. Então, é responsável pelo transporte de sangue, bombeamento, né, desse sangue e pelos próprios batimentos cardíacos também. Então, cardiovascular porque está relacionado ao coração e às vasos sanguíneos de modo geral. E o sistema vascular linfático está associado ao transporte da linfa. O que é a linfa? A gente vai falar isso mais na próxima aula, né? Nos próximos assuntos. Tá? Então, hoje a aula é mais especificamente do sistema cardiovascular, certo? Quando nós formos falar do sistema imune, eu vou voltar no sistema vascular linfático para introduzi-lo para vocês. Mas a nível de ensino médio, ele é bem tranquilo. Quais são as funções do sistema cardiovascular? Transporte de gases. Então, sabem que o nosso sangue, lembra que eu falei que o sistema cardiovascular é responsável pelo transporte de sangue em todo o corpo? Beleza. O sangue ele passa por quase todas as regiões do nosso corpo, certo? Então, ele é responsável pelo transporte de diversas substâncias. Dentre eles estão os gases. Lembra, principalmente o oxigênio, dióxido de carbono, são aqueles gases que participam lá da respiração, tá bom? Mas não só esses, como vários outros gases que vão estar sendo transportados e alguns que podem estar até dissolvidos no nosso sangue, beleza? Que vão atuar de forma diferente em cada órgão, em cada estrutura do nosso corpo. Transporte de nutrientes. Eles participam do transporte de diversos nutrientes também oriundos da digestão. Então, quando a gente participa do processo de digestão, existe uma relação, que eu vou falar também nas próximas aulas, né, durante o módulo de fisiologia, a gente vai discutir bastante sobre isso. Há uma relação, uma integração entre a circulação e a digestão, em que esses compostos que vão ser digeridos, eles vão ser transportados, os nutrientes, no caso, eles vão ser transportados para o nosso corpo através da nossa corrente sanguínea também, tá? E o sistema cardiovascular é responsável por bombear o sangue por isso também. Transportes discretos. Então, todos os metabólitos que devem ser filtrados e até posteriormente podem ser eliminados do nosso corpo, eles vão estar sendo transportados ali na corrente sanguínea também. Vão ser transportados até um órgão específico, que é o rim, e nesse rim vai ocorrer um processo chamado de filtração para tirar parte desses metabólitos, ocorrer uma reabsorção e eliminar o excesso de água e de alguns outros compostos. Outra função, transporte de hormônios e moléculas de sinalização, isso a gente vai falar também melhor no sistema endócrino. Existem vários hormônios que são produzidos por glândulas endócrinas do nosso corpo e que eles vão ter diversas funções que vão ser transportadas para órgãos distintos também, de acordo com a sua função. Defesa. A corrente sanguínea vão ter células de defesa chamadas de leucócitos, ou glóbulos brancos. Essas células elas vão participar de uma resposta que a gente chama de resposta imune, onde constitui-se ao corpo uma imunidade, ou seja, uma defesa a qualquer agente que esteja ali, que possa ser um agente invasor ou algo do tipo. E secreção. O coração ele possui diversos hormônios que auxiliam na homeostase do corpo. A homeostase, lembrando, é o equilíbrio do corpo. Lembrando que essas reações químicas elas ocorrem geralmente com esse intuito, né, de atingir o equilíbrio do corpo.
Falando agora do coração propriamente dito. O coração ele é localizado atrás do osso externo, deslocado 2/3 à esquerda do peito e 1/3 à direita. Então, essa é a localização exata, né, que está o nosso coração, anatomicamente falando. Vou mostrar uma imagem depois para vocês verem melhor. Ele é um órgão anatomicamente muscular, então ele é constituído de músculo, ele está associado a músculos ali, vamos falar disso também na hora do tecido muscular, mas o músculo que está associado ao coração é o músculo estriado cardíaco. E esse músculo que vai ser responsável por bombear o sangue e vai ser responsável pela contração do coração. E essas contrações, lembrando que elas são responsáveis até pela seria sístole e diástole, né? O ciclo cardíaco, digamos, de modo geral, né? Vai ser os batimentos cardíacos, a importância dos batimentos cardíacos para o coração ali, para esse transporte e bombeamento do sangue. Possuem determinados hormônios que atuam na pressão arterial, então, lembra que eu falei que tem vários hormônios que são secretados ali, vários hormônios que vão atuar ali, então esses hormônios eles vão atuar também no controle e regulação da pressão arterial, beleza? Então, essa é a estrutura do coração, tá? Essa é a estrutura de um coração de um mamífero, né? Por isso que é uma fisiologia humana, né? Nós somos mamíferos. Então, essa é a estrutura básica do nosso coração. Ele é tetracavitário. O que significa dizer que o coração é tetracavitário? Ele tem 4 cavidades, tá? Então, você tem aqui o átrio direito, o átrio esquerdo. Então, os átrios são esses que estão mais acima. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Dúvida, se você tem alguma dúvida de onde está o direito e onde está o esquerdo, na hora da prova você pega, pensa, imagina a folha virada para você, certo? Então não imagina como você está olhando ali, mas imagina virada para você. Você pega e vira a folha e imagina que o seu lado direito, se é onde está o átrio direito e o ventrículo direito, e o seu lado esquerdo onde está o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá bom? Esses átrios e ventrículos, vocês vejam que eles não estão completamente unidos, eles são separados por septos, beleza? Esses átrios, gente, tanto o direito quanto o esquerdo, eles vão receber sangue de umas estruturas chamadas veias. Então, átrio recebe sangue das veias. E os ventrículos, eles liberam sangue por estruturas chamadas artérias. Então, só lembrar, o átrio ele vai estar recebendo sangue. Ele recebe de onde? Da veia. Então, V com A. A veia transporta o sangue para o átrio. E o ventrículo libera o sangue. Libera o sangue para onde? Por onde? Pelas artérias. Então, o ventrículo libera o sangue pelas artérias. Então, V com A também, beleza? Sempre V com A. Aí, o átrio recebe o sangue das veias e o ventrículo libera o sangue pelas artérias. Tá ok? Ótimo, então. Esse ventrículo ele vai ter uma musculatura mais espessa. Por que ele vai ter uma musculatura mais espessa? Porque o ventrículo esquerdo, especialmente, ele vai liberar o sangue para todo o seu corpo. Então, pensem só. Se ele está liberando o sangue para todo o corpo, precisa de uma força de bombeamento maior, concordam? Porque precisa atingir muitas regiões. Por isso, ele precisa dessa estrutura mais espessa, dessa musculatura mais espessa, para auxiliar nesse bombeamento, tá bom? Os átrios e ventrículos se comunicam por válvulas atrioventriculares, ok? Então, como que esse átrio direito se comunica com esse ventrículo direito? Vocês veem que a seta diz que o sangue vem daqui para cá. E mesma coisa, como que esse átrio esquerdo se comunica com esse ventrículo esquerdo? Por válvulas chamadas de válvulas atrioventriculares. A válvula atrioventricular do direito nós chamamos de tricúspide. Por quê? Porque ela tem 3 cúspides, tá? E a válvula do lado esquerdo nós chamamos de bicúspides ou mitral, porque tem 2 cúspides, beleza? Então, a válvula atrioventricular responsável pela comunicação do átrio direito com o ventrículo direito é a válvula tricúspide. A válvula atrioventricular responsável pela comunicação do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo é a válvula bicúspide ou mitral, certo? Então, essas válvulas elas são conectadas por estruturas fibrosas, denominadas cordões tendíneos. Então, aqui você tem os cúspides e elas estão sendo conectadas por esses cordões tendíneos, né? São essas estruturas fibrosas. Então, essa conexão ela serve para permitir essa estruturação ali, afinal, sem essa conexão elas não conseguem se manter, mas também serve para evitar o refluxo sanguíneo, beleza? Isso é bem importante. Então, falando um pouco mais.
As estruturas que saem do ventrículo, lembra que eu falei que é sempre artéria? O ventrículo libera sangue pelas artérias, libera com ar. Mas essas estruturas, essas válvulas, essas artérias, elas também possuem válvulas, que são válvulas denominadas de semilunares. Então, não confundir. O que são válvulas atrioventriculares? São as válvulas que ligam o átrio com ventrículo, certo? O que são válvulas semilunares? São as válvulas que estão presentes nas artérias que saem do ventrículo, tá bom? Como aqui. Aqui é uma artéria que está saindo do ventrículo esquerdo. Beleza? Então, não confundir isso, por favor. Isso é bem importante. Então, as válvulas que saem do ventrículo direito em direção ao pulmão, elas são chamadas de válvulas pulmonares. As válvulas que saem do ventrículo esquerdo em direção ao corpo são chamadas de válvulas aórticas. Porque a válvula pulmonar ela está associada à artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar, vou falar melhor depois, é a artéria que leva o sangue do ventrículo direito para o pulmão. E a artéria aorta é a artéria que leva o sangue do ventrículo esquerdo para todo o corpo. Então, a válvula pulmonar está presente na artéria pulmonar. A válvula aorta está presente na artéria aorta. Certo? Agora vamos falar um pouco sobre a histologia do coração. O que é histologia? Histologia é o estudo de tecidos, o estudo da composição desses órgãos, basicamente. Então, quais são os tecidos e células que constituem o coração? O coração é histologicamente dividido em 3 porções. Você tem o endocárdio, que é a camada que reveste o coração mais internamente, tá? E essa camada ela é composta de células denominadas endotélio, seguidas de tecido conjuntivo frouxo, que é rico em diversas células, que sustenta e nutre o endotélio. Então, a camada mais interna do coração eu chamo de endocárdio, tá? Que está relacionada à estruturação, revestimento e nutrição. Miocárdio é a camada intermediária, que inclusive a maior parte do coração é o miocárdio. Inclusive, já devem ter até ouvido dizer que algumas pessoas dizem que o miocárdio é a porção funcional, né, do coração. Não que ele seja o único funcional, não, tá? Não é muito certo dizer isso, não. Mas é a principal porção mesmo, onde inicialmente ocorre, né, a parte das respostas e da passagem de informações ali, tá? Então é uma região rica em fibras cardíacas responsável pela contração. Então, por isso que eu falei, é justamente a região responsável pela contração. A região onde ocorrem esses processos, porque é a maior parte do coração. E a parte mais externa é chamada de epicárdio, é a região rica em fibras colágenas, gordura e fibroblastos, tá? Que elas vão estar secretando colágeno. Então aí já serve para um revestimento externo e para certa função uma estruturação e proteção também. Então aqui está mostrando uma imagem que mostra essa histologia do coração. Tá? Você tem o endocárdio, desculpa, sempre tem problema com isso. Endocárdio, que é essa parte mais interna, vejam como ela é fina. Miocárdio, que é a maior parte, e o epicárdio, que é mais externo, né? Tem aquelas várias camadas que a gente falou. Tem aquelas camadas diferenciais. Gente, tem um processo agora que eu vou falar com vocês, que é um processo que as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas não é difícil. Tem tudo explicadinho aqui, tem tudo explicadinho na apostila também. É o que a gente chama de ciclo cardíaco. O que é o ciclo cardíaco? É o ciclo responsável pela contração do coração. Você já deve ter ouvido falar que em algum momento parte do coração vai estar contraindo e parte vai estar relaxando. Então, quando o coração está se enchendo de sangue, eu chamo isso de diástole. Então, ele está se enchendo. Quando ele está perdendo sangue, está realizando uma contração, tá? Ele está contraindo, ele está fechando o sentido de murchar mesmo, perdendo sangue, eu chamo de sístole. Então, sístole e diástole, tá bom? Um você está estendendo e o outro você está contraindo. Ok? E essa contração ela se dá pela atuação de diversos tipos de células modificadas e que não depende diretamente da atividade cerebral. Por quê? É interessante isso, né? Porque a gente pensa que ocorre ali uma informação de impulsos elétricos passados. Mas esses impulsos elétricos eles vão ser passados por células que estão presentes ali mesmo, beleza? Então as células especializadas, elas são as células marca-passo, que a gente chama, que essas células elas possuem a capacidade de gerar impulsos elétricos e promovem a contração do miocárdio, tá? Então a partir de uma informação, essas células chamadas de marca-passo, elas vão gerar esses impulsos elétricos que vão gerar a contração no miocárdio, que é a região
que vai estar realizando esse processo ali, a região que vai estar funcionalmente, né, contraindo o coração. Resumindo, o ciclo cardíaco, ele é assim, basicamente. Inicialmente, as células, elas se compõem o nódulo sinoatrial do átrio, tá? As células compõem ali o átrio, lembrando que o átrio é aquele que está lá em cima, o ventrículo é aquele que está lá embaixo. Essas células, elas vão liberar descargas elétricas no átrio direito, tá? Então, as células liberam descargas elétricas no átrio direito e que essas descargas elétricas elas vão passar para o átrio esquerdo, ok? Depois disso, ocorre a contração do átrio, porque você começa a ter essas células do nódulo sinoatrial liberando descargas elétricas ali do lado direito, liberando essa descarga para o átrio esquerdo, passando essa informação, ocorrendo a contração, ok? Essa corrente, então, vai passar pelos prolongamentos das células marca-passo, que eu falei que são aquelas responsáveis pela contração, com o nódulo atrioventricular. Lembra que o nódulo atrioventricular é as válvulas atrioventriculares são aquelas estruturas responsáveis por ligar átrio e ventrículo? Então, se a contração está ocorrendo ali no átrio e passa por esse nódulo atrioventricular, o que significa? Ela vai estar sendo passada do átrio para o ventrículo. Beleza? Então, essa informação que começou, essas descargas começaram a ser liberadas ali no átrio, elas vão passar por esse nódulo atrioventricular para passar para o ventrículo. Como que ela passa? Essa descarga ela vai passando por feixes, que são esses feixes de rim, que vão do lado direito e esquerdo, tá? Até a base dos ventrículos, em estruturas muito finas chamadas de fibras de Purkinje. Essas fibras elas se ramificam ali naquelas estruturas do ventrículo, permitindo a contração dos mesmos. Ok? Então, retomando, porque eu sei que isso é meio confuso. Ocorreu a contração lá dos átrios. Ocorreu o quê? Ocorreu a descarga elétrica do átrio direito, graças ao nódulo sinoatrial. Essa descarga foi passada para o átrio esquerdo, beleza? E isso vai ser passado pelas células marca-passo para o ventrículo. Como que vai ser passada? Por meio do nódulo atrioventricular, ok? E isso vai ser passado por alguns feixes. Você passa isso pelo feixe de Higgs, que vai do lado direito para o esquerdo, até chegar à ramificação das fibras de Purkinje, que vão estar ali presentes no ventrículo. E nesse momento que a descarga chega ali, nessas ramificações, é o momento em que os ventrículos vão estar recebendo essa informação de contração e vão passar a contrair, certo? Então, a contração se deve de descargas elétricas que vai do átrio para o ventrículo. E isso ocorre graças a essas células chamadas de marca-passo, ok? Então, explicando isso por etapas. Primeiro ocorre a sístole atrial, certo? Onde os dois átrios contraem-se e empurram o sangue para os ventrículos. Então, esses átrios eles vão estar contraindo e quando eles contraem, eles empurram o sangue para onde? Para os ventrículos, beleza? Lembrando que qual a região que comunica o átrio com o ventrículo são os nódulos ou as válvulas sinoatriais, ok? Que são as bicúspides, no caso do esquerdo, e a tricúspide, no caso do direito. Então, primeiro de tudo, ocorre sístole atrial. O átrio vai contrair e vai liberar o sangue para o ventrículo. Na verdade, ele contrai porque ele está liberando sangue para o ventrículo. Se ele está perdendo sangue, ele vai, entre aspas, murchar. E aí vai começar depois você começa a sístole ventricular. Os ventrículos eles começam a se contrair, né, depois que eles receberam esse sangue, eles começam a se contrair, empurrando as válvulas semilunares das artérias. Lembrando que de todo ventrículo sai uma artéria. E essa artéria ela possui válvulas que são válvulas semilunares. Ok? Então, essa sístole ventricular ela é mais demorada do que a sístole atrial, porque ela vai ocorrendo aos poucos. Então, isso começa porque o sangue ele vai sendo ali empurrando essas válvulas semilunares. Ok? Então, quando eles vão empurrando essas válvulas, elas não se abrem de uma vez, elas continuam fechadas, mas elas vão se distendendo aos poucos. Certo? E o mais importante, esses cordões tendíneos, que são aquelas estruturas fibrosas que eu falei de vocês no começo, ele fecha as válvulas mitral, né, bicúspide e tricúspide, impedindo o refluxo. Por isso ele tá ali, por isso que eu falei lá no começo que ele impede o refluxo. Isso está complicado? Vamos tentar facilitar um pouco mais, porque eu sei que é muita informação. Como que vai ocorrer a sístole ventricular? Você tem aquele sangue que precisa sair do ventrículo, né, para ele contrair e murchar, como eu falei de vocês. E isso vai estar acontecendo quando esse sangue
ele começa a empurrar, quando essa contração, à medida que o ventrículo vai contraindo, começa a empurrar as válvulas semilunares de ambas as artérias, tanto a artéria pulmonar quanto a aorta. Beleza? Só que eles não se abrem de uma vez, vai empurrando e vai se distendendo aos poucos. Só que, à medida que está empurrando ali, pensa, pode acabar ocorrendo um refluxo, voltar para o ato. Para isso não acontecer, os cordões tendíneos, que são aquelas estruturas fibrosas, eles vão fechar, eles vão se distender, né, fechando a válvula mitral e a tricúspide, para impedir o refluxo, ok? E aí, depois de um tempo, vai ocorrendo a sistole ventricular, e como que ela ocorre propriamente dito? É quando aumenta a força da contração, por quê? O sangue está sendo empurrado ali, tentando passar, né, nessa válvula semilunar, mas não está conseguindo. Mas quando o cordão tendino ele distende e fecha as válvulas bicúspide e tricúspide, não tem como ele sair para outro lugar, ele só tem como sair por ali mesmo. Então esse sangue ele vai empurrar essas válvulas semilunares, aumentando a força da contração, fazendo com que a pressão seja tão grande que essas válvulas se abram e aí o sangue sai pelas artérias, beleza? Então esse sangue, vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Então esse sangue, na verdade, que eu estou falando com vocês, que sai por essas válvulas aqui das artérias, as semilunares, né, tanto da artéria pulmonar quanto da artéria aórtica, isso é importante, pessoal, porque se você está ele está empurrando aqui, o sangue está empurrando desse ventrículo, está empurrando desse ventrículo, ok? Só que não se abre totalmente, ela vai se distendendo aos poucos. Qual é o problema? Não pode voltar. Esse sangue não pode voltar para o ato e não pode voltar para esse ato. Então, o que acontece? Os cordões tendíneos, eles vão se distender fechando essa válvula e fechando essa válvula. Então, esse sangue ele não tem outra saída. Ele obrigatoriamente tem que sair por aqui e ele obrigatoriamente tem que sair por aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a força de contração, empurrando, fazendo com que essas válvulas semilunares se abram. Deu para entender? Espero que sim. Eu acho isso um pouco confuso mesmo. Tá? Mas qualquer coisa vocês podem me falar. E aí entenderam a sístole, agora a diástole. Como que vai ocorrer a diástole ventricular? Essa diástole, que é o enchimento do ventrículo, ela ocorre com a diminuição da pressão dos ventrículos. Então, quando quando o sangue sai das artérias, as válvulas semilunares se fecham, ok? E aí pode voltar ao normal. Esse ventrículo ele pode voltar a se distender, né? Se encher. E a diástole atrial ela é mais curta. Ela é onde o sangue proveniente dos órgãos ele vai encher o átrio, pressionando as válvulas tricúspides e bicúspides, né, que é a mitral. Então, a diástole atrial ela é rápida. Você coloca, o sangue ele chega ali, enche o átrio, só de encher o átrio acabou. Essas válvulas, tanto a tricúspide quanto a bicúspide, elas abrem e o sangue ele passa dali para o ventrículo, tá bom? Que aí depois, aí posteriormente, volta lá no início, né, e ocorre a sístole atrial. E depois que ocorre essa diástole atrial que enche os átrios, esse sangue ele vai, com a força dele, né, a pressão dele vai abrir essas válvulas e vai permitir que ocorra a sístole atrial, né, que é a saída. Tá? Então por isso que a gente diz que entrou o sangue ali, encheu, já logo vai abrir essas válvulas. Então logo vai ocorrer a sístole. Né? Logo ele vai inchar de novo. Tá ok? Aqui é um resuminho, só para esquematizar tudo que eu falei até agora, tá? Sei que é muita informação, mas eu tentei ser o mais claro possível. Espero que tenham conseguido entender. Qualquer coisa, podem falar. Gente, isso daqui eu vou falar um pouco mais rápido, porque a gente vai voltar nisso em outros momentos, e vocês precisam de outros conhecimentos para entender melhor isso, mas é o que a gente chama de débito cardíaco. Isso daqui é mais para quem quer específica da UERJ, tá bom? Cai bastante em termos de específica. Para quem quer medicina, né, que algum curso da área de biomédica, é importante. Quem não quer, não é que não vai eliminar isso de vez, mas vai entender o geral e não precisa entender os pontos tão específicos. O débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo coração durante 1 minuto. Tá? Então, a quantidade de sangue que o coração vai estar ejetando, vai estar liberando durante determinado momento. Ok? Então, a fórmula que a gente representa esse débito cardíaco é débito cardíaco igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Tá? Então, e o que seria esse volume sistólico? É o que a gente chama de volume dependente da contratilidade. Então, o quanto que aquilo vai estar contraindo ou não.
certo? Lembrando que sístole é a contração. E para você considerar essa contratividade, você tem que considerar a pré-carga e a pós-carga. O que é a pré-carga? É o retorno venoso, ok? O retorno desse sangue que pode estar voltando ali, tá? Através do venoso a gente chama de veia, né? O sangue pode estar voltando através dessas veias. Volemia, que é o volume de sangue presente ali no coração, né? Presente ali nos vasos. E o tônus muscular periférico. E a pós-carga é a resistência vascular periférica, a resistência da aorta, ok? Da artéria, e a complacência da aorta. Então aí já seria o quanto que você consegue estar liberando ali pela artéria. Lembrando que a sístole é basicamente isso, né? É contrair, por isso que é o retorno venoso, é o quanto você consegue evitar, né, de ter esse retorno. Então ele vai considerar, quando a gente fala de contratividade, ele considera essa contração e a pós-contração. Por isso está relacionado à sístole, por isso que é volume sistólico. É o quanto pode estar antes de contrair e o quanto vai estar contraindo, depois de contrair. Por isso é a relação de pré-carga e pós-carga. Tá? Antes de passar essa carga ali, a descarga elétrica para induzir a contração, e depois de passar essa descarga elétrica induzindo a contração. Beleza? Outra coisa importante, esse ciclo cardíaco é importante para a regulação da pressão arterial também. E isso depende da. A garganta ficar seca. Isso vai atuar. Gente, para a regulação de pressão arterial, tem muitas coisas. Eu vou falar com vocês mais para frente de um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Só que eu não vou falar disso agora, que vocês precisam ter outros conhecimentos. Mas, basicamente, entendo que a pressão arterial, para ela ser regulada, depende de vários fatores. Depende de sódio e água, né? A regulação disso, né? Através dos rins, do sistema excretor, do sistema urinário. E também a regulação disso através de vários hormônios. Os hormônios que atuam diretamente, né? Que estão relacionados ao sistema cardiovascular, que estão relacionados à regulação da pressão arterial, são a cardiolatrina, cardiopeptina e peptídeo natriurético atrial. Beleza? A gente vai falar melhor deles ao longo do módulo de fisiologia. Agora vamos falar um pouco sobre os vasos sanguíneos. O que são os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos são aquelas estruturas, né, que são os órgãos responsáveis pelo transporte do sangue impulsionado pela contração cardíaca. Então, quando eu falo de vasos sanguíneos, eu estou falando majoritariamente de artérias e veias, ok? Então, essas artérias e essas veias, elas que eu estou citando o tempo todo, são responsáveis por esse transporte de sangue no coração, né? No coração e para as outras estruturas do corpo. Só que essas estruturas, elas têm calibres diferentes. Essa artéria, você tem artérias de grande calibre, que elas podem começar a se ramificar e formar artérias de médio e pequeno calibre. Essas artérias de pequeno calibre são chamadas de arteríolas, beleza? Quando essas arteríolas elas se ramificam mais, elas vão chegar a estruturas que nós chamamos de capilares. Capilares, deu uma travada aqui, não estou vendo essa. Capilares, elas são os vasos mais finos, e por eles serem muito finos, eles vão ser responsáveis pelas trocas gasosas. É um processo que a gente chama de hematose. Lembra que vocês estudaram na escola, ou em algum momento da vida de vocês, que nós colocamos oxigênio para dentro e liberamos oxigênio, liberamos dióxido de carbono, jogamos dióxido de carbono para fora? Então nós inalamos, inspiramos oxigênio e expiramos dióxido de carbono. Como que isso acontece? Isso acontece porque por que nós inspiramos um e na saída vai outro? Porque lá em algumas estruturas do seu corpo, né, nos alvéolos pulmonares, por exemplo, que a gente vai falar na aula de sistema respiratório, ocorre troca gasosa. Essa troca gasosa, ela ocorre por difusão. E isso só consegue ocorrer por difusão, que é uma troca, é uma passagem livre de um lado para o outro da membrana, porque são vasos muito finos. Tá? Então esses capilares, que são os vasos mais finos, são responsáveis por essas trocas gasosas. E aí, esses capilares depois, eles vão se unir, formando vênulas, que são veias de pequeno calibre, ok? E depois vão formar veias de médio calibre até formar veias de grande calibre. Mostrando isso melhor... Não, é o próximo slide. Quando a gente fala... Deixa eu mostrar isso antes, então.
Então você tem a veia e você tem a artéria. Essa veia ela vai se ramificando até formar a vênula, tá vendo? Essa artéria vai se ramificando até formar a arteríola. E o que você tem no meio disso? Você tem os capilares. Os capilares que são a parte mais ramificada desses dois. Por isso que eu digo, você tem artérias de grande calibre, médio calibre até formar as arteríolas. Veias de grande calibre, médio calibre até formar as vênulas. E isso tudo ramifica nos capilares, que é a região que ocorre as trocas gasosas. Ok? Então foi basicamente isso que eu estava falando aqui. Gente, como que a gente já falou da histologia do coração, né, do endocárdio, miocárdio, né, e do epicárdio. E agora a gente vai falar da histologia dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos eles têm a túnica íntima, que é a região em contato com o sangue, certo? Que é composto por um endotélio, que é aquela região mais interna, que a gente falou antes. Por isso que é íntima, né? Ela está mais interna. E ela vai ter uma região abaixo desse endotélio, né, chamado de membrana basal, que ela serve justamente de suporte às células de endotélio. A túnica média, que é a região mediana do vaso, ela é rica em músculo liso, tá? Que vai ser responsável pela contração dos vasos. Então, lembra que eu falei lá no começo que tinha músculo estriado cardíaco associado ali? Tem também músculo liso, tá? Isso a gente vai falar, não estou dando tanto detalhe nisso, porque vocês verão histologia na aula de tecido muscular. E tem a túnica adventícia, que é uma região do vaso rica em fibras colágenas, elásticas e fibroblásticas, tá? Relacionada mais pela elasticidade, pela resistência e revestimento mesmo. Tá? Então, ela permite a expansão do vaso, impedindo que ele estoure em alta pressão. E como eu falei, pensem que o sangue ele sai do ventrículo, sai do ventrículo de modo geral, em alta pressão, certo? Então, para isso não ocorrer, para não ocorrer que estoure, né, o vaso, que ele não seja rompido, você precisa ter essa elasticidade. Aqui é um pouco dessa histologia, né, mostrando como é uma lâmina histológica de artéria, de encapsulado, da veia, certo? Você consegue olhar aqui a diferença de calibre de uma para outra, isso é muito importante, né? Lembrando que a artéria, se o sangue está saindo o sangue que sai do ventrículo, desculpa, gente, aqui eu acho que eu acabei falando do sangue sair da veia, né? Ao contrário, o sangue sai do ventrículo pelas artérias. Vamos confundir um pouco, tá bom? Se eu falei isso, corrijam aí, por favor, que o sangue ele sai do ventrículo pelas artérias, tá? E como o sangue sai do ventrículo pelas artérias, essas artérias elas precisam ter um calibre geralmente um grosso calibre, né, para conseguir que esse sangue saia em alta pressão. E aqui é aquilo que eu falei com vocês, as células endoteliais, a lâmina basal, tá bom? Circulação. Agora, gente, para fechar a aula já, vamos falar, isso eu considero a parte mais importante da aula, porque isso cai muito no vestibular. E para vocês entenderem a aula de circulação comparada, né, sistema circulatório comparado, que é a aula que vem, vocês precisam entender isso. Então, eu separei o passo a passo de como ocorre a circulação em mamíferos. Vocês já entendem que isso daqui é um átrio direito, isso daqui é o átrio esquerdo. E por eles serem átrios, eles estão recebendo sangue de veias, certo? E isso daqui é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, então eles estão liberando sangue pelas artérias, ok? Então vamos lá. Como que ocorre a circulação? O sangue rico em dióxido de carbono, CO2, tá? Que vai ser oriundo lá do corpo do metabolismo das células, ele vai chegar ao coração pelas veias cavas superior e inferior. Então você tem veia cava superior e veia cava inferior. Lembra que a veia ela chega ao átrio, certo? Então essas veias elas vão estar direcionando o sangue para o átrio direito. Então o sangue chega rico em dióxido de carbono pela veia cava superior e inferior para o átrio direito, ok? E aí esse átrio direito ele vai se encher, lembram lá, diástole, e se enche de sangue e faz que abre a válvula tricúspide. Quando abre essa válvula tricúspide, esse sangue ele vai ser transportado para o ventrículo direito. Então esse sangue que ainda está rico em dióxido de carbono sai do átrio direito, porque o átrio direito se enche, abre a válvula tricúspide e passa para o ventrículo direito. E aí vai ocorrer a contração dos ventrículos direitos. Aquele processo que eu falei com vocês, fecha essa válvula tricúspide, né, por causa da distensão do cordão sanguíneo, e abre essa válvula semilunar aqui, que é essa válvula pulmonar, né? Quando abre essa válvula pulmonar,
esse sangue ele sai do ventrículo direito, segue as artérias pulmonares, ou artérias tronco-pulmonar, direita e esquerda, para o pulmão. Então, quando se encheu aqui, esse sangue ele vai sair, para isso fecha a tricúspide, abre a semilunar, e esse sangue que estava no ventrículo direito vai ser transportado pela artéria tronco-pulmonar para o pulmão, tá? Certo? E aí, quando ela chega aos pulmões, elas vão estar se ramificando, é aquilo que eu falei. A artéria chegando ao pulmão, ela se ramifica até chegar aos capilares. Como que faz? Quando chega aos capilares, vai chegar o quê? Os alvéolos pulmonares, são regiões específicas do pulmão responsáveis pelas trocas gasosas. Lembra que o sangue está rico em dióxido de carbono? Quando chega lá nas artérias, lá no pulmão, né, lá nos alvéolos pulmonares, que essas artérias já estão ramificadas a nível de capilares, ocorre a troca gasosa. Tá? Então esse dióxido de carbono vai ser liberado e o oxigênio vai ser capturado. Esse processo a gente chama de hematose. Então lá no pulmão, o dióxido de carbono, que está sendo transportado pelas artérias, né, que estão vindo daquele ventrículo direito, ele vai ser liberado e o oxigênio vai ser capturado. Ok? E aí, esse sangue ele vai vir do pulmão e vai voltar para o coração. Só que agora ele não está mais rico em dióxido de carbono. Ele está rico em oxigênio. E esse sangue rico em oxigênio, ele chega dos pulmões, tá? Chega por aqui dos pulmões, pelo átrio esquerdo. Ok? Então ele vai chegar pelo átrio esquerdo pelas veias que nós chamamos de veias pulmonares. Então você tem a veia pulmonar direita e esquerda, tá? Que vai estar transportando o sangue